Olá, irmãos e amigos, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, desejando que todos estejam bem na presença do Senhor. Vamos continuar com as nossas reflexões no livro de Esther e hoje vamos tratar do tema Sabedoria versus Soberba. Estamos no capítulo 7 do livro de Esther. Este capítulo tem somente 10 versículos e eu não vou fazer a leitura desses versículos aqui. Sugiro que você leia aí para que você possa estar completamente inteirado do contexto deste capítulo. Esse capítulo trata especificamente do segundo banquete de Esther. Nesta ocasião, Esther apresenta a sua petição ao rei, que consistia exatamente no direito à vida sua própria pessoal e do seu povo. O argumento de Esther era que a morte do seu povo seria uma grande perda, um grande prejuízo para o reino de Assuero. O argumento de Amã, apresentado no capítulo 3, versículo 8, era exatamente o contrário. Amã convenceu o rei a assinar o decreto de morte dos judeus, dizendo que este povo não trazia nenhum benefício para o reino. Ao contrário, trazia somente prejuízos, porque tinham outros costumes, outra forma de viver, etc, etc. A atitude de Amã é identificada nesse capítulo 7 pelo rei Assuero como uma atitude de soberba. Em uma tradução em espanhol, o termo usado para referir-se a Amã aqui é descarado. Quem é esse descarado que fez isso? Parafraseando o versículo. Esther, então, faz a denúncia na presença do inimigo. Provavelmente Amã foi tomado de surpresa. Ele jamais imaginou que o convite da rainha para os 2 banquetes juntamente com o rei era para denunciá-lo. Observamos aqui a astúcia e sabedoria de Esther. Ela não fez nenhuma denúncia anônima. A denúncia foi presencial, cara a cara. Esther demonstrava, assim, sua integridade e honestidade, dando ao adversário a oportunidade de defender-se ou desculpar-se diante da situação. Estava agindo às claras e não induzindo o rei a fazer algo injusto, como foi a atitude de Amã. Para complicar ainda mais a situação de Amã, o próprio rei o acusa de assédio sexual ou talvez de chantagem, constrangimento, por lançar-se sobre o divã da rainha para pedir-lhe misericórdia, porque ele havia entendido que a situação dele era super complicada, não havia saídas. Todos estes acontecimentos nos colocam diante de 2 pessoas com características totalmente distintas. Uma soberba e a outra sábia. Vamos então entender esses 2 atributos na vida de Amã e Esther. As atitudes de Amã o caracterizam como um homem soberbo. E para comprovarmos isto, temos que entender o que é soberba. A soberba é arrogância, orgulho e prepotência. Caracteriza pessoas que se pensam superiores, que são incapazes de reconhecer as suas faltas, creem ser quase perfeitas, são autossuficientes, ignoram a Deus, querem dominar sobre os outros e pensam que são senhores de tudo e de todos. O primeiro ser a manifestar todas essas características, ou seja, a soberba, foi Lúcifer, ou Satanás. No entanto, quero mencionar um exemplo humano e como essa característica é desastrosa. E estou falando aqui do rei Nabucodonosor. A sua história está no livro do profeta Daniel, capítulo 4, e os versículos 29 a 31 e o 37 dizem o seguinte, palavras do próprio rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia,
falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Observe que o próprio rei Nabucodonosor, depois que passou por toda aquela experiência e caiu em si, se arrependeu e o reino foi restituído a ele, ele reconheceu que o que causou tudo isso foi a soberba do seu coração. Depois Daniel relembra esse fato ao rei Belsazar, que foi o sucessor de Nabucodonosor, com essas palavras: mas quando seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Essas foram as palavras de Daniel ao rei Belsazar. A soberba ou ultraja ou injuria a Deus. Em Números 15, 30, lemos: mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, em uma tradução diz com soberba, a expressão mais adequada seria com soberba, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. A soberba abate o ser humano. Provérbios 29 e 23 nos diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A residência da soberba é o coração do homem. O rei Assuero pergunta: onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? No versículo 5 do capítulo 7 de Esther. E Jesus afirma com toda clareza: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Deus aborrece a soberba. Em Provérbios 8, 13, o texto diz claramente: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. O mau caminho e a boca perversa aborreço. Então Deus aborrece a soberba. Não somente isso, Deus resiste aos soberbos, como diz Tiago 4,6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Por fim, encontramos o rei Davi orando para que Deus o livrasse da soberba. No Salmo 19, versículo 13, Davi disse também: da soberba guarda teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Davi traz uma informação importante e determinante, que é o fato do senhorio. A soberba domina o coração do homem e é senhor sobre a vida quando a pessoa abriga este sentimento, essa característica no seu coração. A soberba domina a pessoa. Então vemos aqui que tudo isso identifica Amã. Amã era desta forma, foi dominado pela soberba, agiu com soberba e, como a Bíblia diz, o fim dele foi a ruína. Por outro lado, encontramos Esther, que é a personificação e a expressão da sabedoria. Ela esperou o momento certo para falar com o rei, usou o argumento correto e agiu com total transparência e integridade. É fascinante a estratégia, a paciência e até mesmo o sangue frio de Esther. Apesar disso, ela não é arrogante, sua atitude é marcada pela humildade, como podemos observar na leitura do capítulo 5 e também os versículos 3 e 4 do capítulo 7, que diz: então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei,
desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então, observamos que Esther apresenta sua petição diante do rei, não com arrogância, mas com uma atitude humilde. O capítulo 8, versículo 3 diz: falou mais Esther perante o rei e se lançou aos seus pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Então, observamos que Esther foi sábia, foi astuta, agiu com paciência, com integridade, com transparência, mas não foi arrogante, foi humilde diante do rei. Sabedoria é amplitude de conhecimento e profundidade de entendimento, que aportam sensatez e claridade de juízo. Em outras palavras, a sabedoria é lucidez. A sabedoria está relacionada com a humildade e a obediência ao mandamento de Deus. Deuteronômio 4, 5 e 6 diz: vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Sabedoria está relacionada com a prudência. 1 de Reis 4:29 diz: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, na tradução em espanhol diz prudência muito grande, e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. A sabedoria se desenvolve com o tempo e vem das experiências próprias, da observação e da reflexão sobre os fatos e circunstâncias da vida. Moisés expressa isso no Salmo 90 com as seguintes palavras: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Versículo 12. Mas também se adquire sabedoria pela palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 de Timóteo 3,15. O primeiro ato de sabedoria que o ser humano pode expressar é temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, versículo 10. A sabedoria vem de Deus, como nos diz Provérbios 2, 6 e 7. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. E Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Além disso, Paulo nos adverte que a sabedoria é também um dom espiritual, como diz em 1 de Coríntios 12, versículo 8. O próprio Jesus, nosso Senhor, cresceu em sabedoria. Lucas 2,52 nos diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Por fim, encontramos a Bíblia mencionando a soberba e a sabedoria como opostos, antagônicos. Salomão faz um contraste entre ambas. Em Provérbios 11:2 ele diz: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 13:10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Provérbios 14:3. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Para concluir,
Resta lembrar também as palavras de Salomão, de que a soberba precede a ruína e a excelência da sabedoria é que ela produz vida. Provérbios 16:18 e Eclesiastes 7:12. Isso resume perfeitamente a Amã e a rainha Esther. Um agiu com soberba, o outro agiu com humildade, com sabedoria. Esther teve sucesso com a sua sabedoria, foi bem-sucedida, foi vitoriosa. E Amã, lamentavelmente, foi a ruína, como a Bíblia mesmo diz. Que possamos refletir sobre isso e que a nossa vida seja marcada pela sabedoria, como foi a vida de Esther, e não pela soberba. O Senhor te abençoe.